Hoje nós temos um testemunho de uma das crianças, né? Vem cá, né, Gabriel? Você vai falar tudo ou não vai falar nada? Não? Como não, rapaz? Ele logo chegou e me deu o bilhetinho e ele escreve o seguinte: eu quero agradecer a Deus pelas mãos dele, tá? Eu quero agradecer a Deus. Minhas orações Ele ouviu todas elas. E Deus, obrigado por realizar meu sonho. Pode falar qual sonho é? De ter um cachorro. Deus deu um cachorro para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é importante, né? Amém? Glória a Deus. Temos mais uma outra criança, né? A dona Ivanilde quer dar Caçulinha. Quer dar um testemunho também? Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus hoje ou não? Vai sair na foto hoje. Eu sou da igreja na Santa Paz do Sul. Amém. Eu digo que Deus cuida daquele que faz a vontade dele nos mínimos detalhes. Eu essa semana eu tenho passado muito mal, porque tenho gastrite e ela atacou bastante, eu fiquei muito ruim. Eu fui ao posto de saúde e o médico deu alguma medicação. Eu passei na casa de uma amiga minha, porque estava fora do dia de pagamento. Passei na casa de uma amiga minha, comentando com ela, ela disse: não, eu te arrumo dinheiro. Você pega aqui R$70 e vai comprar seus remédios. Eu falei: tá bom, amigo, obrigado. Peguei o dinheiro e dirigi à farmácia. Chegando lá, eu dei a receita para o farmacêutico, ele olhou a receita e ele comentou para mim assim: ah, tá, eu tenho o seu remédio. Eu digo isso para ele: então, vê para mim quanto custa, né? Ele veio e trouxe uma caixa que foi para mim R$160. Eu disse: não, eu não tenho condições de comprar esse remédio. Não tem o genérico? Ele disse assim: não tem o genérico, eu vou ver para casa. Ele também não tem condições. E o outro, deu R$2, o outro, ele virou para mim e falou: esse é R$38. Eu falei: mas o médico mandou tomar os dois, tomar um só não vai fazer efeito. Eu disse: não, então deixa quieto, eu não tenho dinheiro para isso. Eu estava virando as costas, ele me chamou e falou: vem aqui. Eu vou conversar com a dona da farmácia e nós vamos fazer um desconto para você. Eu falei: tá bom. Aí foi lá, veio, botou e tal. Foi lá na máquina registradora. Falou: tem R$5 a mais ainda, não dá. E eu, de pé esperando. Aí foi lá, o rapaz foi lá de novo, mexeu de novo e falou: agora tá certo. Veio e entregou as 2 caixas de remédio por R$70. Eu digo como Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Alguns irmãos aqui mais antigos sabem como eu cheguei nessa igreja e como estou hoje. Glória a Deus. Deus tem cuidado de mim, da minha família e da minha casa. Pastor, essa semana assaltaram, roubaram a casa do rapaz. Mas a minha filha, Glória a eu Deus. só tenho que agradecer e dizer que eu quero estar cada dia mais perto desse nosso Deus. Aleluia. Amém? Amém. Fique de pé, abre a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 22. As crianças que estão todas sentadas, né? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Glória a Deus. Tem criança? Quer ser criança? Adulto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todas essas vidas. Que o poder do Senhor esteja cada vez mais diante do coração e da vida deles. Que possa realmente introduzir as verdades em suas vidas, para que tudo seja conforme a sua vontade. E que eles possam, Pai, ser livres de todos os enganos, de todas as condições desse mundo. E que os seus caminhos sejam repletos de anjos, que acampem ao redor deles, para que sejam sempre abençoados em tudo que assim quiserem,
Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a professora, Pai, e que o poder do seu Espírito esteja sobre a vida dela. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 22. Amém? Capítulo 22, verso 1 está escrito: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E este não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele obedeceu. Disse então o rei os servos: Amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado em nossas vidas, através da palavra, Pai, onde o Senhor vem acrescentando a nossa fé. Que os nossos ouvidos estejam prontos, Pai, que os nossos olhos estejam abertos para podermos ver e ouvir da revelação do Senhor, e que tudo, Pai, seja conforme aquilo que o Senhor determinou para esse momento. Que na minha vida, Pai, o Senhor possa tomar conta e fazer da minha vida aquilo que sim o Senhor desejar. Que o Senhor possa, nesse momento, abrir a minha boca e o Senhor falar através dela, e que a sua palavra venha grandiosamente em nossas vidas, fazer de nós grandes homens e mulheres do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você puder sentar e glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aí o calor vai chegando, nós vamos chegando mais perto do verão, que parece que o nosso clima vai deixando. Nós vamos deixando mais algumas coisas para se fazer, e o calor vai nos irritando, mas é abençoado, tá? Deus nos deixa suado, nos deixa às vezes incomodado, mas Ele é bênção em nossas vidas. E nessa parábola onde o Senhor Jesus realmente coloca para nós podermos
nesses capítulos 20, 21, tem muitas parábolas que o Senhor Jesus fez para que nós pudéssemos entender. Mas nós só conseguimos entender quando nós começamos a ser espirituais, a entender do reino de Deus como a verdade. Porque nessa parábola, que nós lembramos algumas coisas que os judeus praticavam, e algumas coisas que eram feitas. Quando havia umas bodas, ou seja, os casamentos que eram feitos, todos naquela época recebiam da parte do rei vestes brancas para poderem estar nesse casamento. E era comum os reis mandarem os seus servos de casa em casa entregar o convite. Entregar o convite na casa, para poderem ir à festa que o rei tinha preparado para as bodas, para o casamento. E depois de um certo tempo, como diz aqui na parábola, ele mandou de novo os servos para todo mundo se lembrar que iria haver um casamento e que estaria esperando todas as pessoas, com que foi entregue as vestes para poder estar lá como convidados daquele evento. E nessa parábola, onde nós percebemos aqui que é Deus nos mostrando realmente o que Ele está esperando em nossas vidas, onde Ele mostra o caminho que Ele quer que nós andemos, de estar perto dEle, de estar mais próximo dEle, de estar junto a Ele. Porque quando nós começamos a entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós começamos a ver através da parábola que Ele tem ciúmes em nossas vidas e Ele quer estar sempre preparando para nós um banquete para nós estarmos sendo saciados de todas as nossas vontades, para nós sentarmos com Ele, para conversarmos com Ele, para podermos meditar junto ao Senhor. E muitas das pessoas que são convidadas a estar junto ao Senhor, como diz nessa parábola, não estão muito ligados a querer conversar com o rei, não estão muito se apropriando da conversa que o nosso rei quer para nós. Porque diz aqui a palavra, e isso não muda muito nos nossos dias, muitos de nós estamos preocupados com os nossos afazeres, como aqui aqueles que foram convidados a estar naquele banquete, a estar junto nas bodas, não estavam muito preocupados em estar. E muitos ultrajaram, brigaram, condenaram aqueles que estavam levando novamente um afirmamento do convite do Senhor para a vida deles, de estar sentando, se banqueteando com um rei, com aquele que tem vitória todo o tempo, aquele que comanda, aquele que condiz a vida de cada um, aquele que põe o melhor para poder receber os seus convidados. E o Senhor Jesus está sempre nos convidando. Ele fala: vinde a mim, vós que estão cansados. Ele dá muitos exemplos para nós dos convites que Ele faz. Lá em Isaías, no capítulo 2, verso 5, Ele diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E muitos convites são realmente lançados em nossas vidas, e às vezes nós estamos dispersos e querendo fazer outras coisas que não é o caminho. O Senhor tem mostrado para nós cada vez mais que estar longe de Deus é você estar se apropriando da sua infelicidade. De estar longe é estar se apropriando daquilo que você não tem raiz para poder estar junto ao Senhor. Porque, querido, isso é um dito popular muito antigo. A minha avó me falava muito sobre isso. Minto, não era minha avó, era meu avô, italiano. Ele falava que ao redor da mesa nunca se perde tempo em conversar. Você está sempre aprendendo quando você senta à mesa.
ao redor e pessoas para estar conversando, pessoas com o mesmo significado de estar junto àquele lugar, de estar realmente preparando aquilo que realmente o Senhor tem para fazer, mostrando como fazer, como andar, como meditar. E nessa parábola justamente aconteceu isso. E muitos naquele lugar, aonde foram convidados, aonde foram dados roupas para poderem estar junto às bodas, aqueles que foram separados para estar lá, desdenharam o convite de um rei para poder fazer aquilo que queriam fazer. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele fala que Ele está querendo banquetear com cada um de nós todos os dias. Ele está chamando-nos para todos os dias nós estarmos presentes com Ele, porque é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar um ligamento certo para tudo que nós precisamos, Ele que nos dá a origem de nós podermos ser santos, porque sem Jesus nós conseguimos nada, ou conseguimos algo por um tempo, mas não é eterno. E muitas pessoas estão realmente se ligando às coisas muito mais materiais do que às coisas espirituais. E aqui o Senhor fala que naquele momento, aonde ninguém veio dos convidados, Ele pediu aos seus servos, novamente, vá pela rua, vá pelos lugares e traga aos convidados os bons e os maus. Todos, porque o Senhor Jesus não veio pelos justos, Ele veio pelos pecadores. Ele não veio simplesmente para fazer distinção entre um e outro, porque quando o rei chamou aqui na primeira, eram aqueles que estavam perto dele, que tinham intimidade com ele, que conheciam o rei. Mas ele falou: esse povo não é o que eu quero, porque essas pessoas estão ficando religiosas, estão ficando cada vez mais acostumadas a estar comigo e não estão simplesmente sendo ligadas àquilo que eu estou querendo fazer para elas. Aí veio todos aqueles que encontraram e vieram, e naquele momento todos vieram com as suas roupas prontas para poder estar nas bodas. Todos separaram-se aquela veste de bodas para poder estar lá, para poder estar naquele lugar aonde foram chamados. E o rei chegou, entrou na sala dos convidados e viu um entre milhares de convidados que estavam, que não estava com a roupa apropriada. Aí ele chegou e foi conversar. Diz aqui a palavra: por que você não veio com a roupa apropriada para as bodas? E ele se emudeceu. Por que ele se emudeceu? Porque naquele momento ele ficou calado. Porque, querido, todas as vezes que nós somos confrontados com a verdade cala toda a mentira. Toda a verdade cala aquele que tem algo que sabe que é certo e não faz. Ele simplesmente não tem o que falar, porque ele sabia que para chegar naquele lugar ele deveria se comportar de tal maneira, ele deveria chegar de tal maneira, ele deveria estar de tal maneira, apropriado para estar naquele lugar. Às vezes, querido, em nossas vidas, como templo do Espírito Santo, às vezes não estamos deixando que o Senhor Jesus, através do Espírito dele que está conosco, faça o que é devido, faça as coisas que é precisa ser feita. Nós estamos simplesmente recusando o convite do Senhor, estamos recusando os convites que são realmente lançados da parte de Deus em nossas vidas.
porque não estamos buscando a verdade do reino, não estamos buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Ele quer nos dar o melhor, Ele quer falar conosco, porque o Senhor nos trouxe Jesus para nós. Ele tirou aquele tempo de sacrifício que existia, porque para conversar com Deus, para conversar realmente com o Senhor, as pessoas precisavam simplesmente matar um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro, para poder ser perdoados os pecados, para poder realmente estar livre de todos os males, para poder conversar com o Senhor e falar com Ele como deveria ser falado. Hoje nós não precisamos mais matar, nós não precisamos mais fazer desse sacrifício para buscar o Senhor, porque a nossa vida está na graça, está realmente em podermos fazer ou não fazer. Estamos decidindo pelos lugares onde estamos e onde não estamos, mas o Senhor nos mostra só um lugar que nós precisamos estar. Precisamos estar com a presença dEle, precisamos estar no lugar que Ele está, precisamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E às vezes as nossas vidas estão ficando mais distantes, estão ficando mais omissas. Porque, querido, lá em Marcos também diz assim, que se para você entrar no reino de Deus, você tiver que cortar seu braço, ou tirar seu olho, ou tirar uma perna, que ela estiver atrapalhando você, que você é preferível que você corte, fique com um braço só e entre no reino dos céus. Espiritualmente isso quer dizer o quê? Que os desejos da sua carne, se é realmente que está atrapalhando a sua vida espiritual, Deus prefere que você abomine isso, que você retire isso, mas que você seja salvo. Porque muitos ainda não têm a certeza da salvação e não têm a condição de buscar o Senhor em espírito e em verdade para saber aquilo que é necessário. Muitos às vezes estão ainda se prejudicando com atitudes, estão se prejudicando com momentos. Mas, querido, nós não podemos julgar a vida de ninguém, porque aqui nessa parábola o Senhor Jesus diz, Ele também se encolerizou e simplesmente mandou matar as pessoas. Como Jesus no templo irou-se com todo aquele povo, e as pessoas julgaram Jesus. E às vezes, dentro da nossa vida, nós precisamos ter a direção do que é o certo e o que é errado. Porque às vezes nós decidimos por aquilo que nós não sabemos. Querido, a nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus. Não precisa ser pautada por nenhum livro de Freud, não precisa ser pautada por nenhum outro livro de nenhum magnata. A grande esperança de nossas vidas está na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos dirigir para podermos ser certos ou errados. Se nós temos o direito de ir e vir. Podemos fazer o errado? Sim. Podemos fazer as coisas de uma maneira que achamos que precisamos ou necessitamos fazer? Sim, podemos. Mas a palavra de Deus dá simplesmente ligação com o reino do que é certo ou errado. Porque, queridos, se nós ainda não entendemos o que é certo e errado, espiritualmente perante a palavra de Deus, ainda nós estamos sendo convidados por Senhor Jesus para estar se banqueteando com Ele, e nós estamos negando o banquete de Jesus. Nós estamos negando aquilo que o Senhor tem realmente para dar para nós, porque nós estamos atarefados, ou estamos dando simplesmente desculpas por não estar naquele lugar aonde realmente o Senhor pede para nós estarmos. O Senhor quer estar conosco. O Senhor tem ciúmes da nossa vida. O Senhor quer cada vez mais que nós possamos falar com Ele, conversar com Ele, estar recebendo a palavra de Deus, para nós podermos ser fortes, para podermos estar contidos junto ao reino de Deus que Ele tem nos preparado.
Quem na vida hoje, alguém preparou algo de tamanha importância como o Senhor tem preparado para nós? Quem na vida tem o privilégio, ainda são poucos, de outras pessoas prepararem a vida, o caminho para os outros? O Senhor tem preparado o nosso caminho. O Senhor tem preparado a nossa vida. O Senhor tem preparado tudo o que nós precisamos. Às vezes nós não estamos ouvindo o Espírito falar, ainda não estamos vendo o que o Senhor tem para nós, ainda não estamos se apropriando daquilo que é direito nosso, e estamos ainda comendo as migalhas, às vezes por um orgulho, por uma vaidade, ainda estamos simplesmente ajuizando, ainda estamos questionando o porquê de Deus, porque temos que estar, porque precisamos fazer, porque nós temos que ler, querido, a palavra de Deus é para nós entendermos, meditar nela e podemos se apropriar daquilo que é bom. Não houve ninguém ainda que conseguiu falar que da palavra de Deus há algo de mal para nós, há algo de errado para nós, há algo que possa realmente deixar-nos cada vez mais tristes. A palavra de Deus só nos dá fundamentos de verdades, fundamentos que nós precisamos tomar conta deles, para nós podermos ser cidadãos e cidadãs dos céus. Às vezes, a nossa postura perante o Senhor é o que define se nós vamos ou não vamos. Às vezes o nosso julgamento por uma vida, às vezes a nossa contenda por uma vida, às vezes as nossas distâncias por uma vida, nós podemos ser julgados por aquilo que nós achamos certo, mas não é certo. E nós estamos como aqui, muitos ainda estão dando desculpas de não estarem, de não poder estar com o Senhor, de não poder ser mostradas as verdades, porque a verdade do reino não é necessária na vida. O que nós precisamos, querido, é cada vez mais ser escolhidos pelo Senhor. E para nós sermos escolhidos pelo Senhor, nós precisamos se apropriar daquilo que o Senhor tem de melhor, que é a palavra. A palavra tem que estar em nossa mente, para podermos ser abundantes em todos os momentos de nossas vidas. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos ligado às verdades. O Senhor tem nos mostrado como nós devemos andar, como devemos calcular cada passo que nós demos com o Senhor. E às vezes, nós estamos aí chegando ao fim de mais um ano. Esses 20 dias nem se conta mais, porque muitos se apropriam das coisas que o mundo tem para aproveitar. E muitos ainda estão ligados a uma fantasia ainda criada por homens, ainda estão criados dentro de uma singularidade particular de cada um, que queira acreditar naquilo que não existe, queira acreditar em mentiras. É isso que o mundo está propondo para todos nós, que nós sejamos cada vez mais motivados por mentiras, motivados por condições que não vamos ter no céu. Nós não fazemos na comunidade, nós não fazemos culto de Natal, porque não entendemos que o Natal é isso. Nós entendemos que a morte e a ressurreição, que é o principal motivo do cristianismo. Nós entendemos que esse é o motivo de nós comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Não a criação de árvores, ou ir atrás, ou se mover, ou se fantasiar de vermelho com barba branca, para poder
criar emoções. Muitas pessoas estão criando-se em si próprio emoções que o mundo quer. É alegre, é festivo. Mas o mundo tem criado para poder esconder as coisas que você tem de melhor do céu. E cada vez mais nós precisamos olhar para dentro de nós, ver como estamos sendo convidados pelo Senhor todos os dias. Às vezes nós começamos a diminuir, às vezes até mais enfraquecer, a estar mais distante, a cada vez mais estar longe, e cada vez mais nem escutar mais a palavra de Deus. E isso nos traz dor, porque nós somos uma comunidade, nós somos um povo santo, escolhido pelo Senhor, e não queremos que nada mais de nós todos, e todos aqueles que ainda estão por congregar, e junto a cada vez mais ao Senhor, estejam cada vez mais unidos, podendo cada vez mais mostrar aquilo que é necessário para a vida do outro. Há muitos pensamentos. Há pessoas que pensam assim, outros pensam dessa maneira, outros divergem entre esses pensamentos. Mas o que o Senhor quer é que tenha só um pensamento: Jesus Cristo. Às vezes nossas vidas ficam em conflito. Devo ou não devo adorar o Senhor? Acho mais importante fazer um peru hoje do que adorar o Senhor. Isso nós aprendemos há alguns dias atrás, no discipulado que nós tivemos. O que é mais importante para nós? Nós vamos ter aí em 2014 a Copa do Mundo. Nós vamos ter, é fato isso. Imagine se isso vai acontecer, óbvio. O Brasil jogar no domingo, às 6 horas da tarde. O que você escolhe? Adorar a Deus ou ver o jogo do Brasil? Aí nós começamos a ver verdadeiramente aquilo que nós estamos seguindo. Às vezes nós começamos a ver as coisas do mundo como o principal. Mas não vai ter outra Copa do Mundo nem no Brasil. Querido, também não vai ter outro Jesus. Jesus virá só uma vez buscar a nós. Às vezes nós estamos dando desculpas por aquilo que nós sabemos que não é certo para nós, como esta pessoa que simplesmente não entrou naquele lugar com as vestes que tinha que estar. Às vezes nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Às vezes sabemos que devemos andar com o Senhor e às vezes não andamos. Às vezes devemos nos calar e não nos calamos. Às vezes devemos falar e não falamos. Sabemos o que temos que fazer. Nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que ver as pessoas que estão fracas, que o Senhor quer que nós realmente demos forças a essas pessoas. Orar pela vida das pessoas, jejuar pela vida das pessoas que estão fracas. E às vezes nós não estamos fazendo, mas sabemos que temos que fazer. Às vezes nosso compromisso com o Senhor, ele está longe. E precisamos revitalizar esse compromisso com o Senhor. Precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem preparado um banquete. O Senhor tem preparado para nós o melhor de nossas vidas. O Senhor tem preparado a tua vida em abundância. O Senhor tem preparado para você aquilo que é certo e verdadeiro. O Senhor não tem mentido para nós. O Senhor não tem simplesmente escolhido um ou outro. Ele separou todos nós. A nossa escolha que fala quem somos. O que nós estamos sendo para o Senhor? Estamos sendo ferramentas úteis, porque o Senhor está chegando, querido. Nós não estamos aí brincando mais no Evangelho. Há muitos querendo simplesmente
enganar-nos. Nós estamos falando da verdade, daquilo que está escrito, não de uma história de carochinha que vai acontecer. Nós estamos vendo dia após dia as coisas acontecerem. E nós estamos, às vezes, outro dia foi, a pastora falou, chegou em casa, foi 2 ou 3 pessoas que falaram a mesma coisa, a pregação, foi isso? Que o pastor Gilson pregou uma coisa, depois tinha pregado, outra pessoa na televisão tinha falado sobre o mesmo assunto. E isso vai acontecer, querido. Está acontecendo e vai acontecer muito mais. Você vai escutar, você vai falar com outras pessoas que não congregam aqui, e lá na sua igreja, quem que falou? Lá falou sobre as bodas do rei, da parábola das bodas. Você está brincando. Aí você encontra outro no serviço, e lá, qual foi a mensagem lá de domingo? Rapaz, falou sobre as bodas. Você está brincando. O Senhor está chegando. A mesma palavra vai acontecer em todo lugar. Tudo aquilo que o Senhor tem, Ele já está preparando para nós. Nós precisamos decidir se nós vamos ao banquete do Senhor ou não, sabendo que devemos estar no banquete do Senhor. Querido, às vezes nós ligamos para muitas pessoas durante o nosso dia. Nós ligamos, nós passamos mensagem, nós passamos pelo Skype, Messenger, Facebook, o que seja. Nós nos comunicamos com as pessoas. Às vezes nós nos preocupamos em perguntar: você está bem? Você está precisando de uma oração? Você quer que eu ore por você? A preocupação nossa não está sendo mais com o próximo, mas sim com nós mesmos e com as coisas que nos agradam. E nós precisamos ter cada vez mais essa motivação de podermos adorar juntos, porque assim nós seremos. O Senhor tem uma alegria para nós. O Senhor tem um mover do Espírito do Senhor para nossas vidas. Hoje o Espírito Santo te convidou a estar realmente se banqueteando com o Senhor. E você simplesmente vai sair daqui abençoado. Vai ter uma semana linda, maravilhosa, porque no fundo do meu coração e pela palavra de Deus, é assim que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós tenhamos realmente prosperidade todo dia. O Senhor quer que nós possamos ser alegres, frutíferos todo dia. O Senhor vai te dar um livramento amanhã. O Senhor vai te dar uma promessa da palavra no dia de amanhã também. O Senhor vai fazer com que a sua vida seja cada vez desencadeada para buscar mais ao reino de Deus. Mas também o diabo, nosso adversário, vai trazer tribulações na tua vida, vai trazer momentos difíceis na sua vida. E aí o que nós faremos? Nós vamos abaixar a cabeça e falar: minha vida é assim mesmo. Sua vida não é assim. Sua vida é de glória, sua vida é de resplendor. Você não é morador desse mundo, você é forasteiro, você mora no céu. E o Senhor te quer cada vez bem. O Senhor quer cada vez mais a sua vida subindo, buscando a Deus. E às vezes nós estamos simplesmente olhando para outros lados e não queremos estar com o Senhor. Precisamos refletir, precisamos ter o Senhor. Veja só o que a palavra de Deus diz também. No livro de Apocalipse 7, sétimo capítulo, verso 13, diz assim: e um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Nós precisamos estar com as vestes brancas. Nós precisamos estar com as nossas vestes purificadas.
Ele continua. E eu disse: Senhor, tu sabes. João falando para o Senhor. O Senhor que sabe de onde vêm essas pessoas. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Ele está esperando nós, com as nossas vestes brancas, que nós temos que estar. Às vezes nós não estamos. O Senhor tem falado para nós estarmos com nossas vestes brancas. E o Senhor fala para nós hoje: se nós não estamos realmente arrependidos, pedindo perdão dos nossos pecados, se não estamos realmente apresentando o Senhor com as nossas vestes brancas, como que você entrou aqui? Como que você veio até aqui? Você não está apropriado para estar no reino de Deus? Mas aqueles que lavarem as suas vestes com o sangue do Cordeiro, aqueles que não irem nem para a direita nem para a esquerda, aqueles que permanecerem diante do Senhor, tudo aquilo que acontecer na sua vida, você fala: do Senhor eu não largo, do Senhor eu vou estar com Ele, com o Senhor Jesus eu tudo posso, porque Ele vai me fortalecer, porque eu não largo dessa razão de vida minha, eu não largo desse caminho que é o Senhor Jesus. As nossas vestes serão limpas pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor vai falar: estes são os meus filhos. Às vezes sabemos o que devemos fazer, mas não estamos fazendo. Precisamos melhorar. Estamos aí com 2013 já terminando. O que não fizemos? O que não conseguimos fazer? Peça sabedoria para Deus, peça capacidade para Deus. Às vezes você conseguiu muitas coisas materiais, às vezes você conseguiu muito além daquilo que você precisava. Foi abundante financeiramente, foi abundante em coisas materiais, mas o Senhor quer que você seja abundante do poder dele na sua vida, de você colocar a mão sobre os enfermos e curar, de você falar uma palavra para uma pessoa que está desorientada e ela simplesmente tomar o caminho de Jesus, de você falar realmente do amor de Jesus e simplesmente encher a vida dessa pessoa. Porque nós temos que fazer a palavra acontecer, nós temos que fazer o caminho se revelar na frente de quem ainda é cego. E muitos ainda estão simplesmente sendo chamados, estão indo buscar as outras coisas. O Senhor está dando tudo aquilo que precisa para essas pessoas, convidando as pessoas a estar sendo banqueteadas, e elas não estão olhando para Deus. Mas o Senhor virá e vai realmente mostrar a nós de que nós estamos fazendo cada vez mais aquilo que assim o Senhor quer. Nós precisamos estar cada vez mais com as nossas vestes nupciais, porque o Senhor vem buscar a sua noiva, e nós não estamos se apropriando de nossas vestes de noiva, nós não estamos simplesmente buscando aquilo que Ele tem nos dado da palavra, e precisamos estar belos, prontos, com as nossas roupas prontas para podermos estar com Ele, porque Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja. O templo vai ficar, querido, a igreja é nós, cada um de nós temos que dar conta daquilo que nós estamos fazendo, e o Senhor vai nos abençoar. Esforça-te, tenha bom ânimo, eu serei contigo, porque o Senhor vai te fazer cada vez mais abundante em tudo aquilo que você fizer, porque Ele quer que você seja bom, seja próspero, que você tenha cada vez mais alegria no reino. Não
tristeza, não demagogia de estar e não estar. E o que está passando lá no Fantástico? Nem sei se o Fantástico começou. Porque eu quero comer da palavra. O Senhor falou para Jeremias: come do rolo, come do rolo, para que nós possamos realmente entender o que é dos céus. Mas o Senhor tem uma promessa para nós. O Senhor tem que todos aqueles que passarem por todas as tribulações, Ele já tem nos visto, Ele já tem olhado para nós, e nós estamos simplesmente purificando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos ser perseguidos, mas nunca derrotados. Nós vamos ser injuriados, mas nunca nós vamos ser desolados. Vão tentar nos entristecer, vão tentar matar os nossos sonhos, vão tentar colocar simplesmente pregos em nossas mãos, colocar corrente em nossos pés, mas nosso espírito está em adoração ao Senhor, porque Ele tem uma promessa para a nossa vida. E você que é um vaso, você será cheio de poder, você será cheio de tudo que o Senhor tem, porque assim o Senhor quer. Ele constituiu a nossa vida para sermos cheios de poder, e assim que a nossa vida será, porque o poder de Deus estará sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Levante, fique de pé. Isaías diz, no capítulo 61, regozijar-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Nós precisamos cada vez mais ter a apropriação das vestes do Senhor. Nós precisamos pegar a armadura do Senhor, e às vezes dentro da tribulação pegar e falar: Senhor, eu tenho que passar por isso, mas só passo com a sua armadura. Me capacita e põe a sua armadura junto a mim, meu Pai, para que nada possa realmente me destruir. E quando você perde, o Senhor te dá. O Senhor quer que você permaneça limpo, o Senhor quer que você permaneça cada vez mais apropriado para receber as bênçãos. Ele não quer que você se machuque, Ele não quer que você seja realmente destruído, Ele quer que você seja vencedor, e nós somos vencedores. A honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor tem uma verdade, o Senhor tem um compromisso, o Senhor tem aquilo que é necessário para nós. A palavra de Deus é que nós precisamos, diante dela nós precisamos estar. Nessa sexta-feira, sexta, dia 13, dia 14 e dia 15, nós vamos fazer um projeto de vida, mas nós vamos fazer lá na sede, com todas as igrejas. Sexta-feira às 8 horas da noite, no sábado às 8 horas da noite, e no domingo às 9 horas da manhã. Nós precisamos se mover a buscar realmente o Senhor, a estar realmente ligados a poder fazer esse projeto, aonde existe uma verdade que vem do nosso pastor,
ainda nesse final de ano, cada vez mais nós possamos ser úteis nas mãos de Deus. Aleluia. Amém? Vou em paz. O Senhor nos acompanha.